Vem aí, Tropical Notícias, segunda edição. Mais um programa que faz da Tropical a número 1. A partir de agora, Tropical Notícias. Olá, muito boa tarde para você, são 12 horas 6 minutos, estamos começando o Tropical Notícias, segunda edição, nesta quarta-feira, dia 7 do mês de setembro de 2022, aos 200 anos de nossa independência. E eu começo a edição de hoje lendo um trecho da carta de Dona Leopoldina, a princesa que presidiu a sessão da nossa declaração de independência junto ao Conselho Imperial. A carta diz o seguinte, aspas, Pedro, o Brasil está como um vulcão, até no espaço, até no poço, nos poços há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. As cortes portuguesas ordenaram vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos para ficar, fecha aspas. Foi com palavras nesse teor, ressaltando a necessidade de um ordenamento próprio brasileiro, do estabelecimento de uma política brasileira, que Dona Leopoldina aconselhou Dom Pedro I a permanecer em solo brasileiro e assim tornar o Brasil a pujança imperial de sua época e, mais que isso, tornar-se o primeiro imperador de uma linha de grandes homens e mulheres que governaram esse país, que hoje, infelizmente, já não detém mais a coroa, mas mantém a nobreza e a honra do nome de Sua Alteza Imperial. Uma excelente tarde para você nesse dia da independência. Parabéns a todos os brasileiros, né? Lembrando sempre do nosso hino da independência, os nossos peitos e os nossos braços são as verdadeiras muralhas deste país. Dou meu boa tarde especial à nossa equipe, meu querido Kennedy, Graziano, nossa equipe de jornalismo e a todos aqueles que atuam para que nossas vozes e nossas imagens cheguem até você onde quer que você esteja. E dou minha boa tarde a ela também, minha querida Jenny Rabelo. Boa tarde, Leôncio, boa tarde a toda a equipe Tropical, a nossa audiência. 7 de setembro, e a gente vê uma reunião de pessoas ali em torno da N Garcês, Sim. Nós que estivemos lá para fazer uma cobertura, um evento lindo, é a democracia, né? É democrático, todo mundo vai às ruas, vê ali os desfiles cívicos militares, inclusive muitas pessoas emocionadas, né? A gente sabe que muitos têm a tradição de assistir todos os anos e a gente enfrentou uma pandemia que impossibilitou essa reunião de pessoas, né? Até por conta do número, né, de participantes e devido à pandemia não era possível fazer esse evento ao longo aí de 2 anos. Mas agora com essa retomada, hoje foi bastante emocionante. Realmente foi um dia histórico, é um dia histórico, né? O bicentenário da independência reuniu multidões e reúne ainda multidões em todo o Brasil. A esplanada dos ministérios em Brasília ficou tomada pelos participantes do evento, né? Muita gente, realmente, uma participação maciça dos brasileiros, porque, querendo ou não, é um dia marcante na nossa história. Mais uma vez, parabéns a todos nós brasileiros. Às 12h09, vamos para as manchetes do dia de hoje. Olha, retorno do tradicional desfile de 7 de setembro reúne autoridades e população na Avenida N Garcês. Rotas de ônibus são alteradas durante desfiles cívicos militares. Patriotas entra com recurso contra indeferimento de candidatura de deputados estaduais do partido. Coordenadoria de Assistência Farmacêutica mudará de endereço. Atenção. E nesta edição entrevistaremos o candidato ao Senado do MDB, Romero Jucá, que apoia e é apoiado pela candidata ao governo, Tereza Surita. Essas e outras informações a partir de agora no Tropical Notícias, segunda edição, que já começou. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Roraima em Foco.
O primeiro desfile realizado desde o início da pandemia da Covid-19, sendo ainda o evento que marca os 200 anos da independência do Brasil, é comemorado pelo público presente. Olha, muitas famílias, né, foram à Avenida N. Garcês, no centro de Boa Vista, para acompanhar algum familiar que estaria desfilando ou mesmo participar desse evento histórico tão tradicional e, como bem destacou Jenny Rabelo, que estava suspenso durante o período pandêmico e que pela primeira vez agora retorna ainda em pandemia, mas com um relaxamento muito grande das restrições. Mesmo debaixo de calor, e que calor! E que calor, meu irmão, um sol para cada orelha. Com temperatura variando entre 25 e 27 graus Celsius, com sensação de quase 30. O público não deixou o local. Alguns transformaram guarda-chuvas em guarda-sol. Outros levaram até toalhas de rosto para se proteger do sol. Inclusive, Leôncio, eu faço uma observação aqui quanto à movimentação também da economia. Quantas pessoas estavam ali comercializando água, alguns petiscos, também guarda-sol, né? Que aqui em Roraima o negócio é complicadíssimo, muito calor. Mas o calor não impediu a população de ir às ruas, né? Assistir esse desfile tão bonito. Realmente, foi um desfile muito bonito. Participação muito maciça da sociedade e é parte da tradição brasileira, né? Todos os países têm essa tradição de suas paradas de Dia da Independência e aqui no Brasil não é diferente. Fazemos ao nosso estilo com um belíssimo desfile das escolas. Temos então logo depois as instituições de segurança pública, as Forças Armadas desfilam e a sociedade civil, né? Vários grupos de evento, os motoclubes, os clubes do Fusca também, instituições participando desse momento. Realmente é parte da nossa história que todos os dias é construída com um tijolinho a mais, claro, com a participação de todos nós. Autoridades civis e militares prestigiaram o desfile cívico-militar de 7 de setembro na manhã desta quarta-feira na Avenida N. Garcês, como dissemos, que fica no centro de Boa Vista. A data marca os 200 anos da independência do Brasil. Outras milhares de pessoas assistem ao evento. Olha, o governador Antônio Denário, do Progressistas, estava acompanhando esse evento também junto à primeira-dama e também secretários de Estado como Flamarion Portela, Nonato Mesquita, Edson Prola, né, Tânia Soares e também André Fernandes, que é o secretário de Justiça e Cidadania, né, e várias outras autoridades militares também, né, o comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, o comandante da Polícia Militar de Roraima, o comandante do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, todas realmente as autoridades de segurança pública presentes e também militares, assim como o comandante da base aérea aqui em Boa Vista e, o mais importante de tudo, a população celebrando uma vez mais essa data. E em razão dessa celebração, teve aí uma mudança, né, nas linhas do transporte público que tiveram suas rotas desviadas, tanto no sentido bairro como no sentido centro. As linhas afetadas foram a 104, bairro União, 208, que corresponde ao Monte Cristo, 308, Cauamé e 401, que é do Cruviana. Olha, no sentido bairro centro, saindo da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, ao invés de seguir direto até a Avenida N. Garcês, os ônibus vão dobrar e ainda estão dobrando para a direita na Rua Pedro Rodrigues, seguindo até a Avenida Terêncio Lima, indo em direção à Avenida Glaicon de Paiva. Daí em diante seguem o trajeto normal até o José Campanha Vanderlei. Bom, e já sentido centro-bairro, os ônibus das mesmas linhas vão sair do terminal, pegar a Avenida Capitão Júlio Bezerra. Quando chegar na rotatória da Rua Amazonas, vão dobrar à esquerda na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes e seguir a rota normal em direção aos bairros. Olha, devido ao feriado, os ônibus vão operar com 70% da frota, tá? Outra opção são os táxis lotação, que iniciarão a operação às 6 da manhã, seguem até às 2 da tarde. Já os táxis convencionais vão operar livremente, assim como também os motoristas de aplicativo. 12 horas mais 14 minutos, avançando aqui com as notícias. A partir do dia 3 de outubro, as atividades da Coordenadoria Geral de Assistência Farmacêutica passarão a funcionar na Avenida São Sebastião, 1485, lá no bairro Santa Teresa. Olha, por conta da mudança do local, os atendimentos serão suspensos no período entre 26 e 30 de setembro. Os usuários que necessitarem de itens do componente especializado deverão comparecer de forma antecipada à unidade da Avenida Amário Homem de Melo, no bairro Caimbé, ou no novo prédio, na data a partir de 3 do mês de outubro.
Bom, o horário de atendimento no novo endereço também será ampliado, indo das 8 horas da manhã até o meio-dia e das 2 da tarde até as 6 da noite, de segunda a sexta-feira, por ordem de chegada, em observância às prioridades. 12 horas mais 15 minutos, vamos falar de eleições 2022. Eleições 2022. Você ouve e vê aqui na Tropical FM. E na edição de hoje nós vamos conhecer o plano de governo de Roberto Jefferson à presidência da República. Ele que tenta aí chegar lá no Palácio do Planalto. Pois Roberto Jefferson, inclusive, teve a candidatura indeferida, mas continua com recurso na Justiça Eleitoral. Estamos esperando ainda essa definição. Já estamos aí a poucos dias da eleição, mas cabe recurso e ele ingressou com recurso esperando conseguir concorrer à presidência. O programa de governo dos candidatos à presidência Roberto Jefferson e do vice-padre Kelmon pelo PDT propõe a menor intervenção do governo, a convocação de uma Assembleia Constituinte e eleições majoritárias para todos os cargos eletivos. Defende o acesso ao serviço público com concurso, mas sem estabilidade no emprego, redução de carga tributária e privatização de serviços públicos que não sejam necessários. O plano defende que o governo federal seja responsável apenas pelos serviços de saúde preventivos. Casos de emergências médicas serão atribuídas aos estados. Na segurança, a proposta é aumentar os efetivos policiais e garantir o direito à posse e ao porte de arma de fogo pelos cidadãos. O plano de Roberto Jefferson propõe também a criminalização da cristofobia e ainda agravar as penas para crimes de pedofilia. O documento ainda defende que os magistrados de tribunais superiores ou o Supremo Tribunal Federal tenham somente juízes com mais de 15 anos de atuação, concursados ou não. O plano de governo quer ainda uma revisão e simplificação das leis trabalhistas, garantindo o direito à greve, com limites na lei. Na educação, a proposta é melhorar a remuneração dos professores, ensino gratuito até o ensino médio e nas universidades, o valor pago pelo Estado deve ser reembolsado após o estudante se formar. No campo da economia, a ideia é adotar um modelo que viabilize a criação de empregos e a regulamentação do capital estrangeiro para o desenvolvimento nacional. Além disso, melhor utilização das alternativas energéticas existentes, com pesquisas para novas fontes de energia e estímulo à agricultura familiar. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. Obrigado, Sayonara, pelas informações. 12 horas mais 18 minutos. Vamos para o intervalo comercial e na volta seguimos de eleições, mas com entrevista com mais um dos candidatos. Hoje, Romero Jucá estará conosco e já peço sua participação pelo 991429410 e pela nossa live. Até já. Não sai daí. Tropical Notícias. A ligação direta com a informação. 12:18. Tropical FM. Dr. Irã é médico e deputado federal. Há 8 anos, traz recursos para o Estado. Como senador, quer, em parceria com o presidente Bolsonaro, construir uma estrada interligando Roraima ao Pará via Caroebe. Dr. Irã vai propor ações para atender às verdadeiras necessidades dos brasileiros. Trabalhar por Roraima junto com Antônio Denário é desenvolver o Estado para você. Na hora H, vote Dr. Irã 111, o senador do governador. A EasyTech está participando da Semana do Brasil. São diversos produtos com descontos imperdíveis. Toner para impressora laser a partir de R$ 39,00 à vista. Transforme sua TV em Smart com Roku Express, só R$ 199,00 à vista. Novo Moto G 52 128 GB por apenas R$ 1.590 à vista. Notebook Lenovo i3 com 1 TB de HD com R$ 800,00 de desconto, só R$ 2.699,00 à vista. Peça pelo WhatsApp 36237063 ou visite uma das 5 lojas. EasyTech, fácil. Quem gera emprego quer Tereza no governo. Escuta o recado do empresário Antônio Parima. Eu sou amigo do governador, tenho um bom relacionamento com ele. Por sinal, sou sócio dele lá no Frigo 10. Mas eu vejo que nesse momento, para o Estado melhorar, é a melhor opção. Tenho certeza que é a Tereza Zurita. Não tem outra pessoa. Com a bagagem que ela tem, com a experiência que ela tem, que ela já provou, ela não tem que provar mais nada. Isso é muito importante para o Estado de Roraima. A gente botar a Tereza agora no governo de Roraima. Vai de 15 com Tereza, vai, vai, vai. Tem horas em que a vida perde o foco, perde a cor, perde o brilho. A gente não consegue enxergar o que é positivo e os pensamentos negativos nos fazem crer que é o fim. Mas tenha certeza, diálogo e apoio podem fazer a diferença. Estamos aqui
Vamos conversar? Ligue 188 CVV, Centro de Valorização da Vida. Setembro Amarelo. Campanha de utilidade pública da Assembleia Legislativa. Não basta ser rádio. Tem que ser Tropical. Tropical FM. Você está ouvindo Tropical Notícias, segunda edição. Eleições 2022. Você ouve e vê aqui na Tropical FM. 12 horas mais 21 minutos, estamos voltando após um breve intervalo, como prometemos, com Tropical Notícias, segunda edição deste 7 de setembro, muito acalorado, inclusive, né? Calor danado, mas isso não impediu as pessoas de irem às ruas. Bom, já vou pedindo a sua participação no 99142-9410, seja breve na sua mensagem de áudio, tá? Nos textos também seja um pouco mais sucinto, porque hoje receberemos mais uma vez aqui, né, nessa nossa rodada de entrevistas, um candidato ao Senado, Romero Jucá. Seja bem-vindo. Boa tarde. Obrigado, Jane. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Leôncio. Um prazer estar aqui com você. Olha, Romero Jucá tem uma longa história na política roraimense, né? Nasceu em Recife, tem 67 anos, formou-se em Economia na Universidade Católica de Minas Gerais e tem pós-graduação em Engenharia, né? Ele presidiu o Projeto Rondon em 85, a Fundação Nacional do Índio entre 86 e 88 e foi nomeado governador do então território de Roraima em 1990 pelo presidente José Sarney. Jucá foi eleito para o Senado em 94 pelo PPR, mudou de partido, filiando-se ao PSDB, em 2002 reelegeu-se e depois se filiou ao PMDB, que agora é o MDB. Foi ministro da Previdência Social em 2005, na gestão do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, líder do governo nos mandatos de Lula, Dilma e Michel Temer, de quem foi também ministro do Planejamento em 2016. Tentou a reeleição uma vez mais em 2018, não obteve sucesso. Hoje é candidato mais uma vez ao Senado da República e um adendo, foi líder do governo de Fernando Henrique Cardoso também. Esqueceram de colocar aqui na ficha. Candidato, muito boa tarde. Nossa entrevista inicia a partir de agora com 30 minutos de duração, como eu disse ao senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Leôncio. Um prazer estar aqui com você, Jenny. Agradeço a 94, a Rádio Tropical, a oportunidade da gente poder conversar, né? Porque na política a gente tem que debater ideias. A política não é uma briga entre candidatos, não é um lugar de agressão. A política é um lugar de discussão e você apresenta suas propostas para a população e a população julga, né? O voto é livre, o voto é secreto, cada um vai votar em quem entender e a gente espera que possa fazer, da minha parte pelo menos, um bom debate durante toda a campanha. Candidato, eu começo lhe perguntando justamente isso. Em 2018 o senhor tentou uma reeleição à Câmara Alta do Congresso Nacional, não conseguiu, não foi eleito. Como foram esses 4 anos que o Romero não esteve lá em Brasília? Depois de tanto tempo atuando, continuou atuando politicamente, com as influências, com as influências no partido especificamente? Bom, Leôncio, primeiro lembrar que a eleição de 2018 foi uma eleição muito dura, muito difícil, né? Eu enfrentei muitas mentiras contra mim. Diziam que eu ia ser preso o tempo todo, diziam que eu era dono da Roraima Energia, né? Acabava a luz, aparecia meme meu pendurado no poste, cortando a luz, né? A Jenny riu aí porque era muito... Agora é engraçado, mas na época era triste. Né? Diziam que o leão de Tucuruí não vinha porque eu não deixava. Ou seja, muita história, muita gente acreditou e eu perdi a eleição por 426 votos. Uma margem muito pequena, né? As mentiras caíram por terra. O Leão não veio até hoje, o Bolsonaro veio aqui, deu uma ordem de serviço, mandou começar e não começou, por quê? Porque o Bolsonaro não quer ou porque eu impedia? Não, o Leão não começou porque tem problema jurídico com o Ministério Público, com a comunidade indígena, e isso não está resolvido ainda, né? A energia continua faltando, né? O presidente Bolsonaro colocou aqui mais 3 termoelétricas, né? Eu já tinha trazido 2, ele trouxe mais 3, né? Mas ainda continua faltando luz, porque a gente precisa do Leão. Hoje, em Boa Vista, em algumas cidades do interior, além de faltar luz, ainda falta água, aumentou o problema da falta de água, né? E eu não tinha nada de errado, não fui preso, eu estou tranquilo, né? Mas a verdade é que isso marcou muito o processo eleitoral. Eu perdi a eleição, mas não perdi o compromisso com o povo de Roraima.
eu continuei trabalhando. Esses 4 anos que eu fiquei fora, sem mandato, eu continuei da forma que eu podia a liberar recursos, trouxe recursos para Boa Vista, trouxe recursos para os municípios do interior, liberei muitas coisas importantes e obras que melhoraram a vida da população, né? Então, agora eu estou andando, eu acho até engraçado, vem fazer um comentário, tem alguns candidatos que estão fazendo campanha dizendo, não, tem que tirar o Jucá. Eu já estou fora. Eu estou fora, não tem que tirar, né? Tem que voltar ao Jucá, porque fora eu passei 4 anos e os problemas não se resolveram. Mas agora a gente está andando o estado todo, apresentando propostas, né? Porque a gente tem que falar do presente e do futuro e pedindo a oportunidade de voltar a Brasília, voltar para o Senado, para fazer o que eu sei fazer bem. Jenny, o lugar mais importante da política nacional para os estados é o Senado da República. Porque, diferente da Câmara, que tem deputados diferentes quantidades por estado, vou dar um exemplo aqui, São Paulo, que é o maior estado, tem 70 deputados federais, e Roraima, que é o menor estado, tem 8 deputados federais. No Senado, não. No Senado, cada estado tem 3 senadores. São Paulo tem 3 e Roraima tem 3. Então, o que vale lá é o peso pessoal do senador. É o preparo, é a experiência, é a capacidade de articulação. E, graças a Deus, eu me preparei para isso, né? Então, eu procuro representar bem Roraima. E peço a oportunidade de voltar a Brasília para fazer o que eu sei fazer bem. Quer defender Roraima, quer defender o Brasil, quer articular na política, quer ajudar a pacificar um pouco o quadro político nacional, Sim. Porque a gente está tendo briga dos poderes, está uma confusão ali, né? E briga não resolve a vida das pessoas, briga de político não melhora a vida das pessoas. O que melhora a vida das pessoas é o trabalho da política. E é isso que eu procuro fazer. Candidato, só uma interrupção para eu deixar o senhor ciente do que está acontecendo e nossos ouvintes também. Infelizmente, nós caímos com a internet, mas a nossa equipe continua gravando a entrevista aqui. Depois ela vai ser postada na íntegra no nosso Facebook, também no nosso canal e no YouTube. Então, assim como todos os outros candidatos que tiveram sua entrevista gravada, a sua também será e depois será postada nas redes sociais. Infelizmente, a gente continua com esse problema de oscilação na internet, não sabe quando vai se resolver isso. Leôncio, isso é um absurdo, cara. A gente não consegue, internet hoje é bem de primeira necessidade. É um direito que todos têm que ter. Exatamente. Né? E, infelizmente, nesses 4 anos, a internet piorou. Ela não melhorou, ela piorou, né? Uma das coisas que eu pretendo fazer como senador é resolver essa questão, né? É cobrar do governo federal e colocar recursos, porque não adianta só falar. Eu acho engraçado quando algum parlamentar diz, eu estou cobrando. Ei, cobrando, o cara não foi eleito para ser cobrador, não. Foi eleito para ser resolvedor. Ele tem que ir lá, botar o recurso e trazer. Então, na questão da internet, né, a solução mais rápida é trazer um cabo pela Guiana, que é perto, 600 quilômetros, e a gente ter aqui uma redundância de cabo que vem marítimo de internet para resolver o problema. Nós vamos resolver esse problema da internet. Não é possível continuar do jeito que está. Candidato, a gente recebeu Tereza Surita aqui e ela sempre menciona a importância do seu trabalho no Senado para reestruturar a cidade, né? Que foi um trabalho ali em parceria. Isso, uma parceria. Ela sempre elenca essa questão. O que eu lhe pergunto é, caso o senhor se eleja, volte, né, ao Senado e Tereza Surita perca, né, para um dos candidatos que estão aí no jogo dessa corrida eleitoral, como vai ser a sua atuação junto a essa outra pessoa? Bom, primeiro dizer que a Tereza é uma grande parceira, uma amiga querida e é a melhor gestora desse estado. É quem está mais preparado para dar a condição de resolver os problemas de Roraima e melhorar a vida das pessoas. Mas eu sempre fiz política somando e trabalhando com todo mundo. Vou dar um exemplo. Eu fui senador e trabalhei com todos os prefeitos do estado, independente de serem do meu lado ou não. Eu liberei recursos para o governo do estado. Vou dar um exemplo. O anexo do HGR, que foi inaugurado há pouco tempo, eu tinha liberado há 6 anos atrás esse dinheiro do BNDES, né? Então o estádio Canarinho, que o governador tem 2 obras que a gente pode ver aqui na cidade. Um é o estádio Canarinho, que eu coloquei recursos que eu liberei, e outro é o anexo do HGR, que também com recursos que eu liberei. Então, nós vamos trabalhar com todos. Eu acho que acabou a eleição, acabou a disputa. Eu não estou fazendo uma campanha agredindo ninguém, xingando ninguém. Eu acho que todo mundo tem direito de disputar a eleição, de ter aspiração de ter um mandato. Eu acho que eu sou muito tranquilo quanto a isso.
Agora, eu vou trabalhar para a Tereza ser a governadora porque ela é a melhor opção para o nosso estado. E a parceria minha com a Tereza, ela deu certo. Né? Aqui em Boa Vista, todas as obras da cidade são recursos que eu trouxe e a Tereza fez. É a parceria, Romero traz e a Tereza faz. Então eu vou sempre pregar para a população que precisa dar uma oportunidade de 4 anos à Tereza, porque o atual governador já teve a oportunidade e fez pouco. O governo federal mandou muito dinheiro para cá, para Roraima. O presidente Bolsonaro liberou muito dinheiro para Roraima. E, infelizmente, uma parte do dinheiro está guardada no banco e o governador fez pouco. Podia ter feito mais. Então, a Tereza tem condição de fazer mais. Aí eu peço, sempre digo isso, dê uma oportunidade a Tereza ser governadora 4 anos, vocês vão ver a diferença. Me dê a oportunidade de voltar para o Senado e essa parceria com a Tereza vai dar resultado, mas vou trabalhar também com todos os prefeitos do interior, independente de terem me apoiado ou não. Candidato, o senhor tocou nesse aspecto aí sobre a relação com as prefeituras e com o governo do estado, e a minha pergunta vai no sentido de falar sobre a integração entre a bancada federal lá em Brasília. Sua, caso o senhor ganhe a eleição, com os outros 2 senadores que ainda têm mais 4 anos de mandato, e com a bancada dos deputados que será renovada agora nesta eleição. O senhor pretende, passada a eleição, sendo eleito, sentar com todos eles para tentar articular uma união que beneficie o estado de Roraima e ignore as alianças ou as cores partidárias? Bom, primeiro a bancada sempre fez isso. Sempre teve a bancada, reunião, discutindo emendas, tudo mais. Mas eu acho que é importante aproximar ainda mais. Eu acho que todos podem contribuir. Né? Eu espero fazer um trabalho grande em Brasília. Eu tenho algumas bandeiras importantes. Por exemplo, nós temos que gerar emprego. Depois da Covid, a população ficou numa dificuldade muito grande. Então eu pretendo, por exemplo, aprovar a reforma tributária, que vai diminuir impostos para o empresário e vai diminuir impostos para a contratação de mão de obra, contratação de pessoal. Então isso eu pretendo. Vou tentar articular a bancada federal de Roraima também para ir no mesmo caminho. Vamos atrás de recursos, as BRs precisam ser recuperadas. Né? Nesses 4 anos, as BRs, a BR 174 para o lado norte de Pacaraima piorou muito. Aquela subida de Pacaraima está um desastre. Se você vai para o Amazonas, piorou também. Se você vai para o Iramutã, a estrada é um desastre. Se você vai para Normandia, do Bonfim até Normandia, é outro problema. Né? Por onde você olha, BR, você tem dificuldade. A BR-210, do 500 até o Entre Rios, é outra dificuldade também. Isso é um trabalho que precisa ser feito por todos da bancada. Então a bancada tem que se unir, e eu vou ajudar nessa união, vou trabalhar por essa união, porque eu acho que acabou a disputa eleitoral, quem se elegeu tem que ter a responsabilidade de trabalhar por todos. Né? Nós não estamos numa guerra, eu não faço política, eu não faço uma eleição disputando uma guerra. Eu não tenho ataque em ninguém, não tenho inimizade com ninguém. Eu acho que isso é muito pequeno, né, diante da necessidade que a população tem. Candidato, no início o senhor falou que em 2018 foi vítima de fake news, das mais variadas, né? Verdade. O senhor considera que as fake news elas têm um impacto nas eleições de modo a transferir votos, perder votos? O senhor acredita nisso e está sendo vítima atualmente de algum tipo de fake news que o senhor gostaria de esclarecer? Eu acredito nisso e eu fui vítima disso. Né? O meu trabalho foi muito forte pelo estado de Roraima, mas eu fui carimbado como alguém que ia ser preso, como alguém que era dono da Roraima Energia. Ou seja, uma névoa de mentiras que embaçou o olhar da população. Atualmente, começa de novo os fake news. Né? Quem é muito vítima de fake news é a Tereza. São muitas mentiras em cima da Tereza. E as mentiras em cima da Tereza podem ser confrontadas com a realidade, porque a Tereza foi prefeita 5 vezes do município. Então, a prática dela está aí para as pessoas verem. No meu caso também. A verdade é que não inventaram mentira nova ainda. Vamos ver o que vem. Né? Porque as mentiras velhas já estão desgastadas. Mas eles continuam falando as mentiras velhas. Né? Só que a população agora está mais esperta. Eu acho que o tempo passou, as pessoas viram a realidade, mas sem dúvida nenhuma a mentira é um fator muito complicado no processo eleitoral, porque a rede do WhatsApp hoje aceita tudo. Né? Então o que chega não tem muito filtro, as pessoas passam adiante. E quanto mais absurdo, mais passa adiante, né? Porque chama mais atenção. Então é muito importante a população ficar esperta
e comparar, ver realmente o que é verdade e o que não é verdade, conferir dados, porque é fácil de fazer a checagem. Candidato, nós entramos aqui nos segundos 10 minutos da nossa entrevista e já temos muitas participações aqui. Uma delas diz o seguinte: boa tarde, candidato, minha pergunta é se o senhor tem algum projeto no que diz respeito aos feirantes, porque a Feira do Produtor está praticamente abandonada e a do Passarão nunca saiu do papel. É o André, do 13 de setembro. Bom, o André fez uma boa pergunta, né? Porque realmente, primeiro, o apoio à agricultura familiar no governo do estado não existe. Depois, nesses 4 anos, a situação das feiras piorou. A Feira do Passarão foi demolida. Está lá, é um terreno. A Feira do Produtor tá horrível. E a gente falando em fake news, qual é o fake news lá dentro da Feira do Produtor? Não diz que a Tereza vai acabar com a Feira do Produtor. A Tereza não vai acabar com a Feira do Produtor. Eu vou arranjar recursos para a gente fazer uma Feira do Produtor ainda melhor, ampliar a Feira do Produtor. Precisa de mais espaço. Então a Feira do Produtor, sim, vai ser reformulada. A agricultura familiar vai ser apoiada. A gente tem que criar alternativa para a agricultura familiar. Financiamento, tem que criar assistência técnica e tem que ajudar o agricultor familiar e sua família a industrializar a pequena produção, né? A pequena indústria de fundo de quintal, que vai fazer um doce, que vai fazer uma compota de qualquer outra coisa, que vai fazer pimenta, né? A Tereza fez uma experiência muito boa com as comunidades indígenas produzindo pimenta artesanal, industrializando essa pimenta. Então, dá para fazer muitas coisas e agregar valor, agregar renda ao agricultor familiar, à sua família, ao pequeno comerciante. Ou seja, a gente tem que abrir mercados, a gente tem que abrir oportunidades para ter renda, para ter as pessoas vivendo com mais dignidade. A gente ainda está sem nossa live, né, meu querido Kennedy? Voltou? Tem participação na live, Jenny? Não, eu vou verificar agora, porque tá como bom. A gente estava sem internet, né, infelizmente, então sem internet não, sem a live aqui, então né? Vou seguir com a participação pelo WhatsApp aqui. Uma outra pergunta questionava sobre o apoio de Romero Jucá à presidência da República. Foi uma das primeiras, inclusive, a gente ainda nem tinha começado a entrevista, já tinha chegado. Quem o candidato Romero Jucá apoia para a presidência da República? Bom, o candidato Romero Jucá tem o Bolsonaro na sua coligação. Então, eu voto no Bolsonaro. Apesar da Tereza também apoia o Bolsonaro, né? Apesar do MDB ter uma candidatura, sim, mas essa candidatura da Simone Tebet, ela não está, vamos dizer assim, sintonizada com a aspiração da população aqui de Roraima. E eu represento a população de Roraima. Então, no caso daqui de Roraima, eu entendo que a melhor opção para o Estado é o presidente Bolsonaro, e, portanto, eu vou votar nele. Era justamente sobre isso que eu queria perguntar também ao senhor, candidato, até pelo conhecimento que o senhor tem internamente do MDB, né? Ventilou-se aí no início da campanha, antes da formalização das chapas, que o MDB estaria dividido. Simone Tebet ou já apoiar Lula no primeiro turno e uma outra fatia, que seria a também minoritária, que era para apoiar o Bolsonaro já desde o primeiro turno. O senhor foi desses, então, que levantou a bandeira de já apoiar Bolsonaro desde o primeiro turno? Não, eu esperei. Eu já fui presidente nacional do MDB. Então havia uma disputa muito grande entre o Nordeste, que queria apoiar o Lula, e o Sul, que queria apoiar o Bolsonaro. Então, na verdade, a candidatura da Simone foi muito mais uma candidatura para pacificar o partido do que abrir uma guerra dentro do partido. Para evitar dividir, né? Para evitar dividir. Agora, quero aqui dizer o que eu disse no começo com a pergunta da Jenny. O presidente da República que ganhar, eu vou trabalhar para trazer as coisas para Roraima. Porque Roraima depende do governo federal. Então, eu vou ter a condição de trabalhar com qualquer presidente que se eleja. Se der o Bolsonaro, ótimo, nós vamos trabalhar. Se o Lula ganhar, nós vamos trabalhar. Se o Ciro Gomes ganhar, nós vamos trabalhar. Se a Simone ganhar, nós vamos trabalhar. Porque Roraima depende do governo federal e precisa ter parlamentares de prestígio, com força em Brasília, para trazer as coisas para cá. Nesses 4 anos, Roraima ficou mais fraca no Senado. Nesses 4 anos, Roraima piorou. As BRs, eu disse aqui, pioraram, a condição piorou, ou seja, a internet piorou. Então, Roraima precisa da mão forte do governo federal e eu tenho condição de articular isso em Brasília. Seguimos de participação aqui, tem mais um que diz o seguinte, o ouvinte fala o seguinte: qual é o projeto que o senhor tem, ideia para a revitalização do Parque Anauá, uma vez que o mesmo encontra-se abandonado? Pois é,
Infelizmente, né, o governo do estado nunca olhou para o Parque Anauá, né? A Tereza, ela é muito competente em fazer parques, praças e tudo mais. Então, o Parque Anauá está na proposta de governo da Tereza para fazer uma grande área de lazer, né? Vai ser uma área muito bonita, muito legal, vai complementar os equipamentos que Boa Vista precisa, e eu, como senador, vou garantir o recurso para ela fazer isso, porque precisa de dinheiro. Então nós vamos garantir os recursos em Brasília para termos um novo Parque Anauá, né? E quem quiser saber como é que vai ser o Parque Anauá, veja o estilo que a Tereza faz de trabalho. Ali vizinho ao Parque Anauá está o Parque Ayrton Senna. Então ali você pode ver a atual gestão do governo com o Parque Anauá e pode ver o Parque Ayrton Senna, que é a forma da Tereza trabalhar. É fácil comparar e quem compara escolhe Tereza. Candidato, tem uma pergunta aqui na live, é a seguinte: Jucá apoia o garimpo em Roraima ou não? Eu apoio a regularização mineral no estado. Nós temos uma riqueza muito grande na questão mineral e nós temos que regularizar isso. Isso vai ser discutido com o governo federal, porque quem regulamenta a exploração mineral no Brasil é o governo federal, não é o governo estadual. Então eu pretendo estar em Brasília para regulamentar isso e fazer com que essa riqueza venha melhorar a vida do povo de Roraima. Todo o povo de Roraima depende de uma riqueza mineral grande que nós temos no estado. Então nós temos que procurar, dentro das regras normais, dentro da legislação, procurar fazer essa exploração. Candidato, o Kleber Fernandes perguntou a respeito de como Jucá, com Tereza eleita governadora e Jucá no Senado, se articularia uma resolução para o problema das vicinais e das estradas em Roraima. Olha, vicinais é uma situação dramática que a gente vive hoje. A maioria das vicinais estão atolando, as pontes estão quebrando e a situação do pequeno produtor é muito difícil. Aliás, pequeno produtor que a gente tratou aqui da agricultura familiar, mas ele tem que ter estrada e ponte, senão ele não tem condição de tirar a produção, né? No caso do governo da Tereza, a responsabilidade de recuperar vicinais, de fazer vicinais, de asfaltar vicinais, será do governo do estado. O atual governo diz que não é responsabilidade dele. Não é verdade, porque quem abriu vicinais em Roraima foi ou o INCRA ou o governo do estado. A prefeitura não abriu vicinal. Então a prefeitura do interior não tem condição de recuperar vicinal, de fazer ponte. Quem tem que fazer é o governo do estado. Então a Tereza vai fazer e eu vou garantir recursos para a gente ter as vicinais recuperadas. Muitas vicinais serão asfaltadas, pontes serão feitas, muitas pontes serão feitas de concreto, porque a ponte de madeira não aguenta o peso dos caminhões e termina quebrando. Ou seja, nós vamos fazer um trabalho bem feito, um trabalho definitivo para atender a produção do nosso estado. Muito bem. Temos mais participação da live, Jenny? Tem, não é uma pergunta, na verdade é uma observação que o Joaquim fez. Se o senhor for eleito, não deve esquecer o pessoal da PEC 07. Vou falar aqui da PEC 07. Primeiro, eu fiz a emenda constitucional 98. O enquadramento dos servidores em Roraima começou quando eu fui governador do território, em 1989. Nós enquadramos mais de 12 mil pessoas. Depois, como senador, eu fiz a emenda constitucional 98, que está enquadrando pessoas também. Só que está enquadrando devagar. Eu fiquei fora esses 4 anos e ficou muito lento o enquadramento. As pessoas têm pressa. Eu quero retomar essa velocidade. Mas, além de retomar a velocidade, o senador Randolfo Rodrigues do Amapá apresentou uma PEC 07, que ela estende o prazo de enquadramento que vai hoje até 93, estende para 97. E ele já me pediu ajuda e eu garanti a ele que eu vou aprovar essa emenda constitucional para ampliar o prazo de enquadramento e muito mais gente vai ser atendida. Então fica aqui a minha garantia, o meu compromisso do Joaquim, para que ele tenha certeza que ele e muitas outras pessoas que podem ser atendidos pela PEC 07 terão o meu apoio e nós vamos buscar essa aprovação. Candidato, o Joel de Souza pergunta, na verdade ele pede para o senhor explicar, esclarecer a questão da interligação da energia aqui em Roraima. Por que esse problema ainda não foi resolvido? Pois é. Na verdade, Joel, a interligação é fundamental para Roraima. O único estado brasileiro hoje que não é interligado no sistema elétrico nacional é Roraima. Por que a gente não é interligado? Porque antes era Roraima e o Amazonas. A linha de Tucuruí veio até o Amazonas em 2015, então só a partir de 2015 é que podia ser interligado,
Eu acho engraçado quando eu vejo algum candidato dizendo: estamos esperando a interligação há 30 anos. Há 30 anos não podia ser interligado porque não tinha chegado a Manaus. Então você não podia chegar até Roraima. Então nós estamos atrasados. A interligação devia ter sido feita em 2016. Eu coloquei essa obra no Plano Nacional de Investimento no Ministério das Minas e Energia. E ela já devia ter sido feita. O que aconteceu? Briga na Justiça, o Ministério Público Federal entrou na Justiça, os índios criaram dificuldade e isso até hoje não se resolveu. Tanto que o presidente Bolsonaro esteve o ano passado aqui em Roraima, colocou a pedra fundamental, deu a ordem de serviço do Linhão e até hoje o Linhão não começou. Eu defendo o Linhão, eu articulei a execução do Linhão e pretendo voltar ao Senado para definitivamente fazer com que esse Linhão desencante. Ele tem que virar realidade, porque é muito importante para a gente. Tem outra pergunta aqui, Leôncio, Pode seguir. na live. Sulamba perguntou quais são as suas expectativas quanto ao desenvolvimento do turismo no estado, sobretudo citou aqui Tepequém, diz que Tepequém está esquecido. Sulamba é do Tepequém, eu conheço ele, é uma figura maravilhosa. Na verdade, nós temos vários potenciais. Nós temos o agronegócio, do grande e do pequeno, porque o pequeno é importante. Nós temos o minério, a riqueza mineral, que a gente já falou aqui, e nós temos o turismo. Nós temos áreas maravilhosas. O Tepequém é uma área maravilhosa que precisa ser organizada, precisa ter investimento. Já começa pelo clima. O clima é maravilhoso. Aí Pacaraima tem que ter vigilância, tem que ter segurança, tem que ser revitalizado Pacaraima. Aí você tem as cachoeiras, por exemplo, do Iramutã, você tem trilhas maravilhosas, você tem o Baixo Rio Branco, que tem ali a pesca esportiva, né? É um lugar paradisíaco também. Ou seja, Roraima tem muito potencial turístico, mas infelizmente nenhum governo cuidou disso. A reformulação, o fortalecimento, o investimento do turismo em Roraima está no plano de governo da Tereza. E eu, como senador, se Deus quiser, se a população entender que vai me dar essa oportunidade, eu vou alocar recursos também para fazer obras estruturantes e vou também com o BNDES, que é um banco que financia pequenos investimentos ou grandes investimentos, conseguir linha de financiamento para pousada, para capacitação, para restaurantes. Ou seja, nós temos que construir uma infraestrutura também para atender o turista. Sim. A gente tem que estar preparado para isso. Não só a infraestrutura física, mas também na capacitação, na formulação do trabalho junto com as pessoas. Ou seja, é preciso ter um turismo receptivo no nosso estado. E nós vamos investir nisso. Candidato, temos mais uma participação. O nosso ouvinte diz o seguinte: falando em Feira do Produtor, essa tua parceria com a Tereza Surita vai trazer de volta os caminhões para buscar os produtos, como fazia o ex-governador Otomar? O Otomar, aliás, foi o grande governador que incentivou os pequenos produtores no interior. Aonde for preciso ter caminhão, vai ter caminhão. Né? Agora, nós temos que apoiar também a comercialização e o cooperativismo entre pequenos produtores. Porque uma cooperativa tem muito mais força de comercialização, de estocagem, né, mesmo de qualidade dos produtos, do que um pequeno produtor isolado. Transporte vai ser fundamental, estrada vai ser fundamental, ponte vai ser fundamental, assistência técnica vai ser fundamental, financiamento vai ser fundamental e orientação para a comercialização e, volto a dizer, para a industrialização do pequeno produto, da polpa de fruta, da pimenta, do doce, de tudo aquilo que o pequeno produtor produz, que pode ser agregado valor, gerar mais empregos e gerar mais riqueza para as pessoas. Muito bem. Temos participação na live, Jenny? Não Temos tem. mais aqui no WhatsApp. Então, boa tarde. Uma pergunta para o senador Romero Jucá. Qual a proposta dele e de Tereza para resolver a questão das cirurgias eletivas das pessoas que estão morrendo e não conseguem essa cirurgia? Sou o Edenilson. Aliás, Edenilton, desculpe. Bom, Edenilton, a situação da cirurgia eletiva é triste, é lamentável, né? A gente tem uma fila de pessoas esperando, tem gente que quebra a perna, espera 4, 5, 6 anos, não conserta mais quando for, vai ficar ali com um problema para sempre, né? Tem gente morrendo, tem gente sofrendo. Eu, durante esse período todo, esses 4 anos do atual governo, o que eu comprei de rifa, o que eu participei de feijoada,
para poder ajudar as pessoas a terem dinheiro para fazer a cirurgia privada, pessoal, direto, sem depender do governo, foi uma barbaridade de coisa, né? Então, isso vai ser resolvido. Como é que resolve isso? Primeiro, estruturando melhor. Então, a Tereza, nós vamos construir um hospital da mulher, eu vou conseguir recursos para isso, uma nova maternidade na Zona Oeste, porque essa maternidade aí está há 2 anos, né, se arrastando. Tem até uma placa na maternidade velha lá, com a obra está parada, que diz: está em nascimento uma nova maternidade. Há mais de 2 anos, que é a maior gestação que eu já vi. Gestação é 9 meses. Nós temos aí 2 anos e a maternidade não sai. Então tem que ser construído a maternidade. O Hospital das Clínicas tem que ser ampliado. O atual Coronel Mota não atende a população para fazer consultas especializadas. Ali vai ser construído um novo Coronel Mota com estrutura para poder dar vencimento ao atendimento e encaminhar para a cirurgia. O Hospital das Clínicas vai ser ampliado, o HGR vai ser melhorado e as cirurgias vão acabar. Nós vamos fazer mutirão se for preciso, mas tem que acabar essa fila de cirurgia. As pessoas não podem ficar doentes em casa anos esperando para ser atendidas, morrendo, tendo dificuldade permanente e o governo inerte com dinheiro na conta, guardando dinheiro enquanto as pessoas estão sofrendo. Candidato, nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Passou rápido. Passa bem mais rápido, né? A conversa flui. Eu queria muito agradecer sua participação. Vamos liberar seu espaço aqui para o senhor falar 1 minuto com os seus eleitores, mas desde já nosso agradecimento pela disponibilidade. É feriado, o senhor está em campanha, mas se dispôs a vir para cá atender nossa equipe e, claro, falar com os seus eleitores aqui, com os nossos ouvintes da Tropical. Eu quero agradecer a você, Leôncio, a Jenny, dizer que é uma alegria para mim a gente poder dar essa entrevista no dia da independência, um dia simbólico, um dia importante. A gente tem que lutar pela liberdade, a gente tem que ter responsabilidade e poder debater aqui e colocar o que a gente pensa é muito importante. Porque, volto a dizer, a política tem que ser construtiva. A gente não pode ter uma política querendo destruir o concorrente. Eu não tenho inimigos na política. Não pode ser assim, né? Então, eu agradeço a oportunidade, peço às pessoas que avaliem o voto. O voto é secreto, o voto é livre. É você e Deus quando você está na urna. Deus está no comando de tudo. Então eu peço às pessoas, pensem no voto. Voto tem consequência. Não dá para votar de qualquer jeito. Nós não podemos ter um governo mais ou menos. Uma hora tem merenda, outra hora não tem merenda. Um dia tem aula, um dia não tem aula. Não, nós temos que ter o melhor. E a Tereza oferece o melhor. A Tereza sabe fazer o melhor. A Tereza transformou Boa Vista na melhor cidade do Norte, com a minha ajuda trazendo recursos. Então a gente pede essa oportunidade. O meu número é 156, quero lembrar aqui e pedir o voto. O número da Tereza é 15 e a gente está aberto para qualquer debate, para qualquer discussão, porque é muito importante tratar a política com muita seriedade. Candidato, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco, pela disponibilidade. Obrigado à assessoria do candidato que muito bem nos atendeu, conseguiu articular essa entrevista. E, claro, obrigado a você, querido ouvinte e telespectador internauta, que são o motivo desse nosso trabalho, dessa nossa lida diária com o jornalismo aqui da equipe da Tropical. Uma excelente tarde para você, um excelente feriado, bom dia da independência. Boa tarde, minha querida Diane, bom feriado para você. Obrigada, Leôncio. Boa tarde também ao nosso convidado especial desta rodada. Uma excelente tarde para nossa equipe, que todos os dias nos ajuda e muito. E para você, que é a nossa audiência, nos impulsiona a fazer sempre o melhor. Amanhã estaremos de volta. Fique bem. Tchau, tchau. O Tropical Notícias é um noticiário produzido pelo Núcleo de Jornalismo da Rede Tropical de Comunicação.